Zacarias, capítulo 6, de 11 a 13, diz assim: Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e fala-lhe dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Amém? O livro de Zacarias, ele foi escrito no final do exílio. Então, Judá havia sido levado cativo para a Babilônia, e logo no final, quando se passaram os 70 anos que a nação de Judá ficou lá naquele cativeiro, ficou na Babilônia, eles começaram a regressar para a sua terra, para a terra de Israel. E o profeta Zacarias, ele começa a escrever junto com o profeta Ageu, eles começam a escrever sobre a necessidade de se reconstruírem todas as coisas. Eles começam, Deus começa a usar a boca desses homens para que eles profetizassem ao povo a necessidade, a importância de que tudo aquilo que havia sido destruído fosse reconstruído. Que eles colocassem dentro do coração deles o intento de trazer de volta aquilo que havia se perdido. E Deus, ele sempre quer fazer essas coisas. Ele sempre quer restaurar a vida das pessoas. Ele sempre quer trazer de volta aquilo que ou outrora foi perdido, ou que um dia a pessoa ainda não teve. Deus, ele quer sempre que as pessoas elas tenham um novo começo. A Bíblia fala sobre o novo nascimento. A pessoa que tem um encontro com Cristo, Deus, ele fala sobre a importância da pessoa nascer de novo. O que significaria nascer de novo? Como se a velha criatura, a velha vida daquela pessoa acabasse e começasse algo tudo novo. Deus, ele sempre quer fazer algo novo na vida das pessoas. Nós vemos lá no final, no livro de Apocalipse, quando Deus, ele termina de reconstruir, a Bíblia fala que ele um dia, ele destruirá todo o universo, tudo que foi criado. E aí a Bíblia diz que lá no final ele fala: E eis que vi novos céus, um novo universo, novos céus e nova terra. Deus, ele vai fazer todas as coisas de uma maneira diferente, melhor ainda do que ele fez a primeira. E ele fala: Eis que faço novas todas as coisas. Mas antes que isso aconteça, Deus, ele está fazendo uma obra no mundo, ele está fazendo uma obra que começou lá atrás, chamando um homem. Deus chamou um homem para a comunhão, chamou um homem para a aliança, ele chamou Abraão. E ali na vida de Abraão, Deus começou a transformar aquele coração. E logo que ele conhece Abraão, ele chamava Abrão. E Deus muda o nome dele, dizendo que a partir daquele ponto, o nome daquele homem estava sendo transformado. Como se a vida dele já não fosse mais a mesma. Como se ele fosse uma nova pessoa. E Abrão se torna Abraão, recebe de Deus uma aliança, Deus faz uma aliança com ele, é uma aliança incondicional, é uma aliança única, onde Deus, ele não coloca nenhum senão. Abraão não tem que fazer nada, ele só tem que crer na aliança. E Deus, ele coloca essa aliança sobre a vida de Abraão, e ele promete para Abraão que dele viria uma nação com a qual Deus também faria uma aliança. Ele fez uma aliança com a nação de Israel. E quando eles foram para o cativeiro, quando o reino do norte lá dividido, depois, muitos anos depois, o reino dividido foi para a Síria, o norte foi para a Síria e o sul foi para Judá. Deus, ele falou: isso vai durar 70 anos, mas eu vou trazer vocês de volta, eu vou honrar a minha aliança. E quando eles estão voltando, Deus começa a usar o coração do profeta Zacarias para colocar na mente daquelas pessoas, para colocar nas intenções daquele povo que estava regressando de um cativeiro, que eles deveriam reconstruir todas as coisas. Que as coisas, por pior que estivessem, elas tinham conserto, era um novo começo. Deus, ele, se você ler o livro de Zacarias inteiro, é só falando de restauração, de reconstrução. Lá para o profeta Ageu, ele fala algumas coisas. Nós vemos ele colocando no coração de Esdras, de Neemias, uma necessidade da reconstrução. E aquelas pessoas, elas começam a agir de acordo com o que Deus coloca no coração delas.
E muitas vezes as nossas vidas, queridos, eu não sei aqui a história de todos, mas muitos aqui experimentaram um momento que você olhou para a sua própria vida e você achou que dali em diante não tinha mais muita solução, que talvez daquele ponto em diante seria só fracasso, ou que talvez aquele problema que você enfrentou, ele tinha acabado, era um ponto final, que a partir dali você iria só se arrastar, que a partir dali você iria só colher coisas ruins. E Deus, ele é um Deus na Bíblia que mostra que em qualquer momento Ele pode fazer nova todas as coisas. Ele pode restaurar um coração destruído, Ele pode restaurar um casamento falido, Ele pode restaurar uma amizade perdida, Ele pode trazer uma vida transformada de novo, Ele pode fazer nova todas as coisas. É esse o Deus que a Bíblia nos apresenta. É um Deus de novos recomeços, não importa quantas vezes a pessoa caiu, não importa se ela se encontra com os joelhos desconjuntados, suas mãos fracas, os pés fracos, feridos, cansados, não importa. Deus, Ele quer fazer novas coisas, Ele quer restaurar a vida daquela pessoa, Ele quer trazer de novo alegria ao coração, o júbilo aos seus lábios. É o que Deus quer fazer. E aqui essa palavra para esse povo é uma palavra de esperança. Aqui no capítulo 6, versículo 11, ele fala para o profeta Zacarias: toma, digo, prata e ouro, e faze coroas. Faze coroas. Por que fazer coroas? Porque o último rei de Israel havia reinado ali em Judá, na realidade, o último rei ali que Judá teve, antes deles irem para o cativeiro. Depois do cativeiro não houve mais rei, não teve. Eles ficaram debaixo de um domínio de outro rei, eles ficaram debaixo de um outro império, e aquele império houve uma sequência de sucessões. Nós tivemos o império babilônico, depois foi substituído pelo da Média e da Pérsia. E Israel estava lá numa terra estrangeira, os filhos de Deus se encontravam no cativeiro, debaixo do mandato de outro rei, de outra nação, um povo estranho. Eles estavam fora da sua pátria natal. Então, quando eles voltam para Israel, a primeira coisa que eles olham é falar: será que novamente um dia nós voltaremos a ser um reino? Como eu e você, quando algo ruim acontece e nós olhamos e nós nos questionamos: será que um dia nós teremos de novo a alegria que nós tínhamos? Será que nós vamos usufruir de novo de um momento de paz? Será que Deus ainda pode consertar a minha vida depois disso que aconteceu? Ah, mas eu pequei, eu fiz algo terrível. Será que Deus agora Ele vai olhar para mim do mesmo jeito que Ele me olhava antes? Será que Ele recebe a minha vida e o meu coração do jeito que Ele me receberia? E aqui Deus está falando para eles: manda fazer coroas. Para que serve a coroa? Para quê? Quem que usa coroa? Rei. É o rei que usa coroa. Quem usa coroa é rei. E Deus está falando o quê? Façam coroas. Por quê? Porque virá um rei. Israel experimentará de novo a alegria de ser um reino, de ter um regente, novamente. Ele está falando: façai coroas. E eles chegam naquela cidade, está tudo destruído, tudo queimado, pedra, só pedra, fogo. Ali passou, a Bíblia diz que derreteu até os metais. As Escrituras nos mostram que eles destruíram os portões, que eram de madeira maciça, portões gigantescos, não tinha mais nada. E você chega num lugar desse, você só vê desolação. Ao invés de Deus falar assim: ó, pega uma vassoura, vamos começar a varrer, vamos começar a limpar, Deus ele começa por outro caminho. Ele fala: vamos fazer coroas. Você faz a coroa e coloca ali como uma simbologia do que eu vou fazer. E aqueles homens, as primeiras coisas que eles foram orientados a fazer: se preparem, porque eu vou restaurar. Virá um rei. É interessante. Se fosse eu e você, nós chegássemos lá na nossa casa toda destruída, depois de uma guerra. Imagina na Síria, o que está acontecendo lá. Refugiados que foram para outros países, estão se refugiando em outros locais. Imagina o dia que acabar aquela guerra. Vamos supor, acabou a guerra. As pessoas vão querer voltar para suas casas, suas terras. Eles vão chegar lá, vão encontrar o quê? Escombros, tudo destruído. E aí alguém fala: bem, vamos lá, vamos começar a reconstruir, regaçar as mangas, recolher pedra, sujeira, entulho, começar a catar aquilo. Não, vamos começar a fazer algo por outro caminho. Para que todos tenham a visão do que nós estamos fazendo, a primeira coisa que nós vamos fazer uma eleição.
para colocar alguém no poder. É mais ou menos por esse caminho que Deus está mostrando. Não que vai acontecer isso, mas Ele está mandando fazer coroas. E não é uma coroa, são coroas. Tomai, digo, prata e ouro, e faze coroas. Essa prata e ouro eles trouxeram com eles, é o que eles tinham. Ali na terra, ali em Israel, em Jerusalém, não tinha mais nada. Era só escombros, entulho, lixo. Eles tinham que pegar o que eles tinham na mão. É como se Deus dissesse: pega agora o que você tem, não importa quanto é, não importa. Vamos reconstruir a sua vida a partir disso que você ainda tem. E o que nós temos? Muitas vezes quando nós vemos numa situação sem eira nem beira, sem saída, a única coisa que nos resta é a nossa fé. É o que nós temos em Deus, é a nossa identidade com Cristo. Ele está falando: pega isso que você tem e construa coroas, faça coroas e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E aqui começa algumas coisas que Deus está falando para Zacarias, que nem para Zacarias teria sentido, nem para Josué teria sentido, nem para a nação, para o povo de Israel teria sentido. Não tem sentido. Em primeiro lugar, pegar um sumo sacerdote e colocar coroa na cabeça do sumo sacerdote. O que Deus está dizendo? Nós vamos coroar, o sumo sacerdote será rei. E se Deus está dizendo isso para Zacarias, Zacarias acredita. Ele até entende que essas coisas vão ser feitas dessa forma. E só há um lugar na Bíblia que houve um homem que ao mesmo tempo, um homem comum, que ao mesmo tempo ele era rei e sacerdote, que é Melquisedeque, que aparece lá no início, que teve um encontro com Abraão. Abraão venceu uma guerra contra uma liga de reis, contra Quedorlaomer. Ele vence essa guerra e ele vem e apresenta os seus dízimos, ele entrega os seus dízimos para o rei Melquisedeque. Diz que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. É o único homem na Bíblia que aparece com essa função. E a Bíblia aponta, lá em Salmos, nós já falamos sobre isso, o salmista, ele fala: tu és, falando do Cristo, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vemos lá no livro de Hebreus que Melquisedeque é uma representação de Cristo, é uma figura bíblica através de um homem que Deus permitiu, antes da lei de Moisés, que ele fosse rei e sacerdote. Mas tirando Melquisedeque, nós não temos mais ninguém. E agora, quando eles retornam do cativeiro, Deus está dizendo que Ele vai colocar coroas na cabeça de um sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque. E é interessante que o nome Josué, nós conhecemos um outro Josué famoso, o Josué que entrou na terra de Canaã com a nação de Israel. Ele era filho de Num, e ele era conhecido também por Oséias, filho de Num, e Josué, filho de Num. E nós vimos que o nome Josué, quando você translitera ele, quando você traz ele para o grego, ele é o mesmo nome que dá origem ao nome Jesus, Yoshua. Josué e Jesus, no grego, se pronuncia da mesma forma. O nome Josué no Antigo Testamento é uma pré-figura do nome de Cristo, de Jesus. O anjo Gabriel, quando visita Maria, ele fala para ela: o seu nome será Jesus. Não foi um nome que Maria decidiu dar por conta própria, José, não. Foi o próprio anjo. O anjo falou: ele tem que se chamar Jesus. É um nome que já vinha sido profetizado pela Bíblia através de Josué, filho de Num, que é uma simbologia do Cristo, que leva as pessoas a conquistarem aquilo que Deus tem para elas. E nós vemos agora esse Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote e recebendo a promessa da coroa. E aqui há um problema que muitos até se apegam nisso, até para desacreditar a Bíblia. Por quê? Em primeiro lugar, Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote, ele não foi coroado rei nessa época. Não foi. Deus manda com que Zacarias faça com que o povo crie coroas para que ele fosse coroado. Ele fala, para que ele fosse coroado. Entra na casa dele, lá ele fala no versículo 10, mas enfim, ele fala no versículo 11: põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Se eu vou pôr coroa na cabeça de Josué, filho de Josadaque, é porque ele vai ser colocado como rei. E isso não acontece. Você pode ler a história. Na realidade, quem assume a liderança aqui nesse momento da história, que eles voltam do cativeiro, quem assume a liderança é um homem chamado Zorobabel.
Ele se torna um príncipe, um governador, mas não um rei. Nunca mais, depois que eles foram para o cativeiro, nunca mais Israel teve rei. Nunca mais. Até hoje. Até hoje. Israel nunca mais voltou a ser novamente uma monarquia. Nunca mais houve um rei que reinasse sobre Israel. Nós tivemos Zorobabel, que governou por um tempo. Nós tivemos Judas Macabeus, que levou Israel algumas vitórias por alguns anos. E depois, o território de Israel foi dividido em 4 territórios. E foram formados o que nós chamamos de tetrarquias. Você já deve ter ouvido falar de Herodes, o tetrarca. Quando eram 4 tetrarquias, eu tinha 4 governantes, ao mesmo tempo dominando aquela região. Mas rei que reinasse sobre toda a nação, nunca mais. O último rei que nós tivemos, antes do reino se dividir, foi Salomão. Então, na realidade, Israel só teve 2 reis, de fato, que reinaram sobre toda a nação ao mesmo tempo. Foi Davi, e depois Saul, e depois Salomão. Falei 2 não, mas são 3, né? 3. Israel teve 3 reis sobre o reino unificado. Saul, Davi e Salomão. E depois o reino se divide. E aí depois que se divide, nós tivemos uma sucessão de reis, aproximadamente 44 reis, 22 no norte, 22 no sul, e nunca mais Israel teve rei nenhum. E aqui Deus está dizendo que ele vai colocar a coroa sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Versículo 12, e fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é, o que está escrito aí? Renovo. Renovo. E eu não sei como é que está na sua Bíblia. Como que renovo está escrito? Em algumas, com uma letra maiúscula. E a maioria, todas maiúsculas. Não sei se as suas estão todas maiúsculas. Não, mas se a primeira tem que estar. Não pode estar renovo com R minúsculo. Se tiver um renovo com R minúsculo, a tradução da sua Bíblia é uma tradução bem simples. E você precisa providenciar uma outra, viu, queridos? Porque o correto mesmo seria todas estarem com letra maiúscula. Renovo, como uma atribuição a quem é Deus. É uma palavra específica, usada em vários versículos da Bíblia. Isaías fala sobre a vinda do renovo. Nós temos Jeremias falando sobre a vinda do renovo. Eis que um renovo brotará. Brotará do tronco de Jessé um renovo. E nós vamos ver que Josué, filho de Josadaque, ele não pode ser o renovo. Por quê? É um título dado a alguém que um dia viria. Os judeus, quando ouviam falar de renovo, né? Lá em Jeremias, por exemplo, naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. É interessante que quando ele se refere a renovo, ele sempre fala ligado a Davi. Ele fala que de Jessé, do tronco de Jessé virá um renovo. Isso Isaías fala. Então o renovo viria de Jessé e viria de Davi, quer dizer, descendente. E nós vemos que Josué, por ser um sumo sacerdote, o sumo sacerdote, ele só era sumo sacerdote se ele fosse de uma determinada tribo, que vocês já sabem. Qual era a tribo? Levi. Ele tinha que ser levita. Se ele não fosse da tribo de Levi, ele não poderia ser sumo sacerdote. E aqui há uma contradição. Como que Deus vai ungir como rei alguém que é da tribo de Levi, chama ele de renovo, sendo que o renovo já foi prometido anteriormente por Isaías e por Jeremias, que eles são anteriores a Zacarias. Eles já tinham dito que o renovo viria do tronco de Jessé, que é o pai de Davi, a raiz de Davi. E Deus agora fala, este homem é o renovo. Eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar. Qual é o seu lugar? O seu lugar, segundo Deus revela através de Isaías e de Jeremias, é de Davi, de Jessé. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Outra coisa também que é delicada nessa passagem. Por quê? Quem foi que reconstruiu, quem que reedificou o templo do Senhor nesse período? Foi Zorobabel também. Se alguém governou, não foi coroado rei. Se alguém governou como um príncipe, foi Zorobabel. Se alguém reedificou o templo, foi Zorobabel, o segundo templo. Porque Salomão havia construído o templo e a Babilônia destruiu. O templo estava destruído. Só que aqui ele não fala que reerguerá. Ele fala
edificará o templo do Senhor. É como se ele estivesse dizendo que ele vai edificar o templo, e não ele vai reconstruir o templo anterior. E num primeiro momento, para eles que estão voltando para a sua terra, eles estão focados na reconstrução de todas as coisas. E do jeito que Deus coloca, Deus está dando uma promessa momentânea para eles, mas Ele está falando de uma outra coisa, que não se encaixa na realidade daquele presente. Então nós entendemos que isso seria algo futuro. E ele continua, versículo 13: Ele mesmo edificará o templo do Senhor. E nós sabemos que Josué não fez isso. Então, se ele está falando que ele mesmo, esse renovo não é Josué. Deus parou de falar de Josué para falar de alguém. Assim como Deus também, em algumas passagens, ele começa a falar de um determinado rei e termina falando de Satanás. É normal, Deus faz isso. Ele começa, dentro de um argumento que ele está apontando para uma determinada direção, ele aproveita e revela algo, às vezes falando de uma outra pessoa, muito maior, que vai muito além daquilo que ele começou a falar. Ele pega o exemplo de um rei e começa falando desse rei, extrapola para a maldade daquilo que Satanás fez. E aqui ele pega um sumo sacerdote, ele extrapola a justiça, o que ele vai colocar sobre a cabeça desse sumo sacerdote, e Deus extrapola para o Messias. Deus aqui, obviamente, está falando do Messias, do Cristo, que viria para aquela nação. Ele está falando, é tempo de reconstrução, é tempo de colocar de volta as coisas no lugar. Vocês vão reconstruir a vida de vocês, mas saibam que isso que eu estou fazendo agora é uma simbologia do que eu vou fazer mais para frente. Mais para frente. O que ele fará? Versículo 13, ele mesmo quem? O renovo, ele mesmo quem? O Cristo, o Messias, ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Quais os ofícios? Sacerdote e rei. Ele está dizendo, o renovo, aquele que virá, ele vai edificar o templo do Senhor, ele vai levar a glória é dele, ele vai se assentar no trono, ele dominará, ele será sacerdote e ao mesmo tempo vai conciliar o sacerdócio e o rei. Ele é rei e sacerdote, o sacerdócio e o reinado. Deus, ele começa a falar de Josué para terminar falando do Cristo. Deus é assim, muitas vezes. Ele é assim comigo e com você. Às vezes ele pega uma passagem bíblica falando lá da vida de Oséias, e você está lendo aquela passagem, Deus fala algo para aquele homem, e você fala, puxa, isso se aplica à minha vida, isso é uma promessa para mim. E é interessante que eu queria falar um pouco para vocês a respeito da reconstrução que foi naquela época, liderados por aqueles homens, liderados por Esdras, por Neemias e depois por Zorobabel. Nós vemos que Deus, ele levou aquele povo a reconstruir as coisas numa determinada sequência. Quando eles chegaram em Jerusalém e encontraram aquilo tudo destruído, a Bíblia diz que a primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir o altar. Eles reergueram o altar. E aí você pensa, não tinha coisa melhor para reerguer? Minha casa? Não, nós precisamos restaurar o altar do Senhor. Nós precisamos restaurar aquele ponto que foi perdido na nossa vida, onde nós nos colocávamos diante de Deus, e ali nós oferecíamos dádivas ao Senhor. O altar é a coisa mais importante na vida de uma pessoa que tem a sua vida destruída. A primeira coisa que nós temos que aprender e restaurar no nosso coração é o altar ao Senhor. É o lugar onde nós nos encontramos com Ele, o lugar onde nós buscamos. Uma pessoa caiu, pecou, se afastou do Senhor. Quando ela volta, a primeira coisa que ela tem que fazer é restaurar a comunhão com Deus. O altar, ele representa a comunhão perdida, aquilo que nós não tínhamos. Aquele tempo de dedicação a Deus é a primeira coisa que eles fazem. Está tudo destruído. Qual é a primeira coisa? O altar. Eu preciso ter comunhão com Deus. Porque se eu tiver comunhão com Deus, o resto, Ele me ajuda. É ou não é verdade? Mas a maioria de nós vamos primeiro nos preocupar com as nossas coisas. E nós vamos querer fazer as nossas coisas na força do nosso braço. Com a nossa própria dedicação pessoal, com o nosso próprio entendimento. Nós vamos buscar restaurar as coisas que nos são mais urgentes. E talvez, por nós estarmos longe do Senhor, nós vamos dar importância para outras coisas.
E aí nós vamos falar, bem, quando eu tiver com isso daqui tudo resolvido, aí eu vou me preocupar em buscar Deus. E é o inverso. Sem Deus, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não consegue restaurar a sua vida, Jesus está dizendo. Sem mim você não é capaz de avançar, você não é capaz de vencer as dificuldades. Você vai precisar de força, você vai precisar da presença de Deus no coração para reconstruir aquilo que está caído, para trazer de volta as coisas que estavam perdidas. Você vai precisar de Deus. Então a primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir o altar. O Espírito Santo levou aqueles homens a reconstruírem o altar do Senhor. E ali eles começaram a adorar a Deus. E depois do altar, você fala, bem, agora que o altar está reconstruído, vamos fazer nossas casas. A hora que eles começaram a reconstruir a casa deles, alguns homens, alguns inimigos que viram aquela movimentação em Jerusalém, eles mandaram uma carta para o rei lá do cativeiro e falou, olha, o pessoal está construindo uma fortaleza aí. E o rei fez com que a obra ficasse parada por muitos anos. Não, para tudo. Por quê, queridos? Porque eles colocaram o coração deles em reconstruir as suas casas. E aí Deus manda lá através do profeta. Ele manda uma palavra para aquele povo. Ele fala, vocês estão reconstruindo a vida de vocês, enquanto a casa do Senhor está destruída. E o que simboliza a casa do Senhor? A casa do Senhor simboliza a nossa vida espiritual diante de Deus. A Bíblia diz que nós hoje somos o templo do Senhor. Mas espera um pouco, eles não reconstruíram o altar? Já não estava tudo resolvido? Nós vimos que quando eles fizeram o altar e foram reconstruir a sua vida, Deus, ele se queixa. Fala, não, a casa do Senhor está em ruínas. Como que vocês podem estar preocupados em estar edificando as suas coisas, se ainda a casa do Senhor está em ruínas? A casa do Senhor era onde habitava a glória do Senhor. Dentro do templo tinha a arca da aliança, ali naquele lugar a glória de Deus habitava. E Deus está falando, vocês têm que restaurar isso também. Não é só um altar de sacrifícios. É como se fosse mais ou menos, vamos dizer assim, o altar de sacrifício é o nosso momento de comunhão com Deus. É quando você tira um tempo para orar, para buscar a Deus, para oferecer um louvor para Ele. Isso tanto no seu momento individual com Deus, como em comunidade, quando nós nos reunimos na igreja. Isso acontece quando você está louvando, adorando e ouvindo a palavra de Deus. Isso pode ser em qualquer lugar. Esse é o altar. Mas o templo do Senhor é a sua vida. Às vezes a pessoa quer buscar coisas além da vida. Do que eu estou querendo dizer? Às vezes nós estamos preocupados com coisas materiais e urgentes. E o templo do Senhor ainda está em ruínas. Tudo bem, o altar foi reconstruído. O altar era do lado de fora do templo. Se você olhar lá a construção, se você procurar depois na internet e ver como que era o molde, o altar era do lado de fora. O templo, o altar ficava em frente à porta principal da entrada do lugar santo do templo. Era do lado de fora. E Deus está falando. Deus está dizendo. O templo, ele mostra para nós na construção que o templo ficava de frente ao altar. E o templo de Deus hoje sou eu e você. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é o que diz as Escrituras? O apóstolo lá estava pregando, lá em Atos dos Apóstolos, ele disse, o Senhor, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Não. Ele coloca o Espírito Santo dele dentro de mim e de você. E para isso tem que haver uma reconstrução. E isso é mais importante do que as coisas urgentes da nossa vida. Eu poderia, por exemplo, fazer uma propaganda para as pessoas virem nesse lugar, porque Deus ia arrumar os problemas dela. Mas isso é se preocupar com a última coisa. Na realidade, a primeira coisa que tem que ser restaurada na nossa vida é a nossa comunhão com Deus. E em segundo lugar, a nossa vida espiritual, que é o templo do Senhor. A nossa vida. Uma vez que eu comece a ter comunhão com Deus, eu tenho que estruturar a minha vida. Não adianta nada eu sair lá fora para batalhar, para buscar coisas, para alcançar coisas, se o templo do Senhor, ele está destruído, ele está caído, como o tabernáculo de Davi, que há uma promessa, que um dia ele restauraria o tabernáculo de Davi, se referindo ao Cristo, que estava caído, estava lá de qualquer jeito, uma tenda armada lá no meio do deserto de qualquer forma, e um dia aquela tenda deixou de existir, porque foi feito um templo físico. Deus, ele está falando aqui da nossa vida. Ele está falando aqui no versículo 13, ele mesmo edificará o templo do Senhor. Ele está falando, ele vai edificar a nossa vida, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele está falando que viria um dia um homem, um renovo, e esse homem, ele ia entrar na minha e na sua vida, queridos, ele ia entrar na nossa casa, ele ia mudar a nossa história.
Ele ia edificar o templo verdadeiro para Deus, que somos nós. Um templo que precisa ser edificado. Nós precisamos ser edificados todos os dias. O povo de Israel chegou lá, eles reconstruíram o altar, eles reconstruíram o templo. E depois, por fim, eles começaram a fazer as casas e o muro. Depois que começaram a reconstruir as casas, foi necessário fazer o muro ao redor, para proteger o que eles haviam construído. E essa é a sequência. Em primeiro lugar, nós buscamos a Deus. Em primeiro lugar, eu ergo o altar na minha vida. Coloco um altar diante do meu templo, o templo de Deus que é a minha vida, o meu corpo. Eu tenho que entender que nós precisamos buscar comunhão com Deus. Nós precisamos consertar as coisas que Deus já tem dito para nós consertarmos. Nós temos que colocar o nosso templo em ordem. E se o altar estiver em ordem, e o templo, que é a sua vida espiritual, estiver em ordem, depois construir a cidade e reerguer o muro, é só questão de tempo. Vai acontecer. Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar. Você está pronto para o que der e vier, porque o templo está de pé e o altar está funcionando. O altar está lá, dia e noite, tem ofertas agradáveis ao Senhor, sacrifícios de louvor. A Bíblia diz que os sacrifícios de louvor que agradam ao Senhor são frutos dos lábios que confessam o seu nome. E os nossos lábios só vão confessar o nome do Senhor se o nosso templo estiver reerguido, estiver em ordem, edificado, pronto, firme. E Deus quer fazer essa obra na minha e na sua vida. Ele quer fazer isso na nossa casa. Ele quer fazer isso no nosso casamento. Ele quer fazer isso nas nossas finanças. Ele quer mudar o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa forma de nos relacionarmos com Deus, a nossa forma de nos relacionarmos com os irmãos, da nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas que ainda não conhecem a Deus. E para falar a verdade, depois, a construção do resto, que é o que a maioria está buscando, maioria. Isso daí, ele vem por acréscimo, é o que a Bíblia diz. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós ficamos correndo atrás das demais coisas e esquecemos o principal, que é Deus na nossa vida. E a Bíblia está dizendo que quem vai reconstruir não são os homens, Ele vai reconstruir, o renovo vai edificar na minha e na sua vida o altar do Senhor, o templo do Senhor, é Ele, é o renovo, é quando Ele vem, Ele edifica o templo do Senhor. E se nós olharmos para essa passagem de uma maneira simplória, dá a impressão que Deus está falando da reconstrução daquele templo, que quem fez foi Zorobabel, junto com o povo, não foi Josué. Não foi ele que edificou o templo, não, foi Zorobabel com o povo. Deus, ele não estava falando dessas coisas. E o segundo templo foi reerguido, Zorobabel reconstruiu. E depois Herodes foi e fez uma reforma final. E o segundo templo ficou bacana. Não ficou tão bonito igual era o de Salomão, mas ficou muito bom. Na época que Jesus veio, o templo que estava lá naquele lugar era o segundo já. Já era esse que Zorobabel havia feito. E esse templo era magnífico. Os seus discípulos, eles olham para o templo e falam: Jesus, olha que maravilha, olha que coisa linda, que coisa esplendorosa, suas joias, que coisa magnífica, grande, gigantesca. E Jesus olha para aquilo com desdém. A frase que Jesus usa é até de estranhar, porque muitas vezes nós nos impressionamos com o que nós mesmos fazemos. Aquele templo havia sido feito por mãos de homens. E eles estão deslumbrados com aquele templo, e Jesus fala: você está vendo tudo isso aí? Está vendo? É com desdém, é com desprezo. Jesus não estava impressionado com aquilo. Ele fala: vocês estão vendo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele falou: isso aí vai cair tudo, vai ser destruído. E realmente, alguns anos depois, algumas décadas depois, Roma destruiu tudo de novo. E aí alguém pergunta: ué, mas não estava escrito lá em Zacarias que ele vinha para edificar o templo? Jesus pôs a mão naquela obra lá? Não, não foi ele, foi Zorobabel, foi Herodes. Jesus nem mexeu no templo, pelo contrário, ele falou: isso aí vai cair tudo. E aí ele fala algo que é meio enigmático. Ele falou assim: destrua este templo e eu o reerguerei em 3 dias. E a Bíblia diz que os homens naquele momento entenderam que ele estava se referindo ao templo. De novo Deus fazendo isso. Deus, ele sempre começa, ele pega um assunto
e vai para outro espiritualmente muito maior que extrapola. E nós não entendemos. Ele pegou o templo, que era o assunto ali no momento, e ele falou dele. Este templo. Ele não falou esse. Na gramática isso tem uma diferença enorme. Este é algo que está em mim. Esse é algo que está perto de mim, mas não em mim. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu tenho este microfone e eu tenho esse microfone. Esse não está na minha mão, o este está. E a Bíblia é assim, viu? Jesus sabia falar corretamente. Se ele disse, destrua este templo, se bobear, a Bíblia não diz, mas eu acho que ele pôs até a mão no peito. Destrua este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. A Bíblia está dizendo que se ele está dizendo, se ele fosse morto, em 3 dias ele ressuscitaria. Não foi o que aconteceu? Foi. Você está vendo que Jesus não está mais falando de templo físico, ele está falando de vida. Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens. Essa igreja aqui não é um templo. Isso aqui é só um prédio onde nós nos reunimos. Quando está todo mundo reunido aqui em nome de Jesus, a Bíblia diz que Jesus está presente. Quando vai todo mundo embora, ele vai também. Ele não fica aqui, aqui é um templo, deixa eu ficar aqui esperando eles voltarem. Não, onde nós nos reunirmos em seu nome, ali ele vai estar presente. Aqui é só um lugar onde nós nos reunimos. Nós precisamos ter um lugar de reunião, porque chega um ponto que não cabe mais na casa do irmão, né? Imagina toda essa turma que está aqui hoje na sua casa. Não ia caber, é ou não é? Nós precisamos ter um lugar para reunir, precisamos. A comunhão leva a essa necessidade de termos um lugar. Mas Deus, Ele habita em você. Em você. Quando Ele fala aqui que esse renovo, Ele reergueria o templo, Ele edificaria. Ele não está mais falando de templo de Salomão, templo de Herodes, e nem do terceiro templo que vai ser reconstruído. Porque o terceiro templo será reconstruído, a Bíblia fala disso. O próprio profeta Ezequiel, lá no capítulo 40, 41 e acho que 42, ele fala de um templo que será construído. E não é aquele, que é diferente. Lá em Apocalipse, o anjo manda João medir o templo. E o templo que o anjo mostra para João é o mesmo que Ezequiel viu. A visão. Então significa que vai ser um terceiro templo reconstruído lá em Jerusalém. Mas não é desse templo que Deus está falando. Esse templo vai ser um templo lá que mostra a abominação da desolação, do qual profetizou o profeta Daniel, que Jesus fala em Mateus 24. Que o anticristo vai entrar naquele lugar e ali ele vai enganar todas as nações. Esse terceiro templo vai ser reconstruído só para enganar as nações, é o que a Bíblia diz. Não é desses templos. Está dizendo que o renovo ele viria e edificaria o templo do Senhor. Ele está falando, ele edificaria a sua vida, meu irmão. A minha e a sua. É graças a Jesus que nós temos a chance de termos a nossa vida edificada. É um templo que Deus decidiu colocar para nós. A nossa vida. Você é um templo do Senhor. Acredite você nisso ou não. O mais que possa parecer incrível aos seus olhos, você é reconhecido por Deus como templo do Senhor. O Espírito Santo, desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus, ele veio habitar em você. Deus, ele habita em você. E ele dentro do nosso coração, ele fala a nossa consciência. Ele fala as nossas emoções. Deus, ele quer levar a mim e a você a um caminho onde ele venha a ser glorificado. Um caminho de glória e honra para o nome dele, porque nós somos templos de Deus. Paulo, ele até fala numa das cartas. Nós podemos, sendo templo de Deus, permitir coisas abomináveis dentro de nós. Em outras palavras, ele fala isso. Não tem comunhão o templo de Deus com os ídolos. Nós não podemos ter ídolos dentro de nós. O que é ídolo? É tudo aquilo que te rouba de Deus. Tudo aquilo que faz com que Deus não seja o principal na sua vida. Eu não tenho ídolo nenhum. Eu não sou idólatra. Imagina, longe de mim. Muitas vezes nós pensamos assim. Mas se tem alguma coisa que no momento em que você deveria estar dedicando a sua vida a Deus, que você deveria estar erigindo um altar ao Senhor, aquilo te rouba isso é um ídolo. Tudo aquilo que você tem buscado e para você é mais importante do que ter comunhão com Deus, isso é um ídolo. Eu acho que não tem nada a ver comigo. Vê as suas prioridades.
Se você perder a comunhão com Deus, e se você perder isso que você estima tanto, o que vai doer mais? Por aí você consegue fazer uma análise. Calma aí, do que você está falando? Vamos supor, eu amo tanto o meu trabalho, e eu amo ter comunhão com Deus. Se eu perder o meu trabalho, eu estou perdido. Se eu perder a comunhão com Deus, a gente passa um pano. Então, meu querido, o seu trabalho é o seu ídolo. Porque você vai sofrer mais se você perder o trabalho do que se você perder o Senhor. Você está me entendendo? Ah, eu amo essa pessoa, eu estou com ela. Por causa dessa pessoa eu não consigo ter comunhão com Deus. Mas tudo bem, eu perder essa pessoa eu vou morrer. Comunhão com Deus nem tanto. Então seu ídolo é essa pessoa. Oh, calma aí, então eu falei que eu não tinha ídolo nenhum na minha vida, né? Pois é. O templo do Senhor, ele não admite ao mesmo tempo ter Deus e ter ídolos. É o que Paulo fala. Eu posso perder todas as coisas. Eu posso me desfazer de tudo, mas eu não posso perder a comunhão com o Senhor. E será que essa é uma realidade na nossa vida? Será que tem coisas na minha e na sua vida que se nós perdermos, nós vamos sentir muito mais do que perder a comunhão com Deus? Não, perder a comunhão com Deus eu dou um jeito, eu fico um ano aí sem buscar, sem orar, mas se eu perder isso aqui eu estou perdido. Olha o que você está falando. Presta atenção nas suas palavras. Eu consigo ficar longe de Deus por um tempo, mas sem isso eu não posso ficar. Isso é idolatria. Muitas vezes nós vemos a idolatria como uma imagem de escultura, como o Deus de pau, de pedra, lá que a pessoa faz uma imagem lá para ele e adora. Isso é o mais simples de tudo. Isso daí quando você começou a ler um pouquinho a Bíblia, você já falou, nossa, isso não tem nada a ver com Deus. É ou não é? E aí nós pensamos que quando nós nos livramos dessa coisa, acabou o problema de idolatria na nossa vida. Não. Tem gente que tem buscado coisas e orado coisas, que se Deus não der logo, ela vai abandonar o Senhor, porque isso é idolatria. É mais importante para ela o que ela está orando e buscando do que a comunhão que ela tem com Deus. E se Deus não der, ela fala, se Deus não funciona. Na realidade, o que a pessoa está dizendo? Eu só quero Deus para alcançar o que eu preciso. Isso é idolatria. Deus só serve como empregado para fazer aquilo que eu quero. Se Ele não fizer, eu vou dar as costas para Ele, porque eu não quero esse Deus. O templo precisa ser edificado, queridos. O templo precisa ser edificado. Nós estamos olhando para as nossas casas e o templo do Senhor está caído. A sua vida espiritual, a minha vida espiritual está em segundo plano. Eu estou preocupado com coisas. Ah, não, mas Deus sabe o que eu preciso. Pois é, você acabou de citar a Bíblia. Deus sabe o que você precisa, então não se preocupe. Deixa para lá, vai buscar comunhão com Deus. Erga um altar para Ele na sua vida. Busque o Senhor, edifica, deixa Ele edificar o templo que está caído. E as demais coisas. E o pior, né? O que você chama de mais importante, você está a ponto de abandonar a Deus por não receber isso. Isso a Bíblia está chamando de demais coisas. Tipo, não é o mais importante. Você dá importância. Nós damos importância para aquilo. Por isso que é um ídolo. Mas Deus está dizendo, isso não é o mais importante. Quem vai edificar é o renovo, é o Senhor. O renovo. O renovo é aquele que brota do nada. A figura do renovo é numa terra seca e árida, um tronco quase morto, de repente sai um renovo. É uma renovação, vai começar do nada. A palavra renovo em hebraico, ela dá origem à palavra da cidade de Nazaré. A palavra de Nazaré, eu sei que tem bastante discussão em cima disso, e alguns ateus até usam isso porque Mateus fala que ele será, como diz as escrituras, ele será chamado Nazareno. E alguns dizem que não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo essa profecia, que ele será chamado Nazareno. Não tem mesmo, você não vai achar escrito desse jeito. Mas ele é chamado de renovo. E a raiz da palavra renovo em hebraico, quando você traz para o grego, ela dá origem à palavra da cidade de Nazaré. E talvez eles se apegam aqui, nessa passagem, um renovo. Que de um jeito, na tradução da palavra hebraica para o grego, justifica a cidade de Nazaré. E o profeta fala, o apóstolo fala lá no Evangelho. Ele fala, e isso foi para que se cumprisse o que foi dito pelas Escrituras, e o seu nome ele será chamado Nazareno, que tem a origem da palavra renovo, renovação.
É interessante que o nome Zacarias, que é o nome desse livro, significa o Senhor não esquece. Não esquece. Dizendo para a nação de Israel, olha, o Senhor não se esqueceu de vocês. O Senhor não se esqueceu, Ele não se esquece. Essas promessas é para provar que Deus não se esquece deles, e nem de nós, nem de mim, nem de você. E se um dia Ele te chamou, se um dia Ele decidiu fazer de você o templo do Senhor, se é através da vinda de Jesus que Ele diz que Ele edificaria o templo do Senhor, você não tem o que temer, meu irmão. Nós não temos o que temer, nós só devemos esperar em Cristo, esperar que Ele vai fazer a obra na nossa vida se nós quisermos, se nós permitirmos. Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer reconstruir a tua vida, assim como Ele prometeu para aqueles homens. E a Bíblia diz que um dia, Ele se assentaria no trono, e toda a glória seria dele, é o que fala de Jesus. A Bíblia fala inclusive que eu e você na ressurreição, Ele chama de teremos uma nova casa. Se hoje eu sou templo do Senhor, eu sou um templo imperfeito, mas um dia eu serei o templo perfeito do Senhor. E a Bíblia diz que na Nova Jerusalém, que é a cidade eterna, que nós vamos viver para sempre lá, nos novos céus e na nova terra, na nova terra vai ter uma nova cidade. Você não vai ficar no céu, no céu. A cidade vem do céu, a Bíblia diz. A Nova Jerusalém, ela vem dos céus. E nessa nova terra que Deus vai criar, lá vai ter essa cidade. E a Bíblia diz que lá não haverá templo, não tem mais isso. A questão do templo é enquanto o Senhor não se manifesta fisicamente na nossa existência. Nesse lugar Deus estará lá, sentado no seu trono. E nós também não seremos mais o templo do Senhor. Nós viveremos diretamente com o Cordeiro e com aquele que vive para todo sempre no trono de honra e glória. Mas por enquanto eu e você somos templo, feitos não por mãos de homens, mas por Deus. Deus, Ele quer edificar a nossa vida, Ele quer nos levar cada vez para mais perto dEle. E eu queria que vocês vissem, eu falei com vocês aqui no versículo 11, toma, digo, prata e ouro, e faze, o que Ele mandou fazer? No versículo 11, coroa uma ou coroas? Coroas. Por que coroas? Vamos abrir lá nossas Bíblias em Apocalipse, lá no final do livro. Apocalipse capítulo 19. Por que coroas, Se eu tenho só um homem, só Josué. Alguém pode falar, poxa, fez um monte de coroas para Josué, um monte de diademas. A palavra coroa e diadema é a mesma coisa, viu, queridos? Diadema e coroa significa a mesma coisa. Tiara também. Tiara é uma coroa feminina. Diadema é uma coroa genérica. E coroa é uma coroa masculina. É mais ou menos assim que eles determinam. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Esse é o renovo vindo. E julga e peleja com justiça. Pode ver que fiel e verdadeiro está com F maiúsculo e V maiúsculo. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas. Por isso que Deus mandou para Zacarias fazer muitas, porque o renovo, ele vem com muitas coroas. As vitórias dele são muitas. Sobre sua cabeça havia muitas diademas, em algumas Bíblias, muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida de sangue, porque ele morreu na cruz. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, ou o Verbo. Como diz lá em João, no princípio era o Verbo. E seguiam-nos os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá, será rei. Ele regerá. Quem rege é um rei. Eles regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o renovo. Um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar e ele vai reinar. E ele já está edificando o seu templo, o templo do Senhor, na minha e na sua vida. E isso, queridos, isso é a coisa mais preciosa que nós temos em todo o universo. Saber que Deus vem habitar em nós.
sendo do jeito que somos. Tem gente que pensa, espera um pouco, Deus vai ter que primeiro mudar algumas coisas para entrar dentro de mim. Não, não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que Deus, Ele te ama tanto que Ele entra na sua vida do jeito que você está. E aí a presença dEle te constrange, me constrange a arrumar. Sabe quando sua casa está uma bagunça? Já aconteceu com você? Sua casa está naquele pior dia do ano. É o dia que nem você tem coragem de entrar nela. E aquele dia vem uma visita que não poderia estar ali. Você já passou por isso? E se você puder enrolar 10 minutos a pessoa ali no portão, pelo menos as coisas mais tenebrosas você vai ajuntar e arrumar. Mas não dá para segurar muito. E a pessoa vai entrar. E enquanto você está atendendo a pessoa, você sai catando e fecha um negócio dentro do armário, não é assim? Empurra o negócio para baixo da cama. Quando vai ver, meia hora depois a casa está arrumadinha. Jesus, ele chega batendo e fala, eu não quero saber, eu vou entrar. Você fala, mas Senhor, está uma bagunça. Pois é. E ele vai sentar no sofá e ficar ali com você. Você vai começar a querer arrumar. É assim. Ele vai sair, você vai querer mexer nas coisas. Calma aí, Jesus. Ele vai falar, não, vamos conversar primeiro. Inclusive, eu vou te mostrar, você está arrumando errado sua casa. Ele tem que entrar para ajudar você, meu irmão. Nós pensamos que Deus só vai querer entrar na minha casa quando tiver tudo certinho. E eu não consigo me deixar do jeito que Ele merece. Você concorda comigo? Não consigo. Ele vai entrar, vai pegar comigo ali, vai começar a arrumar. Na realidade, quem vai fazer a maior obra é Ele. É Ele. Ele que vai, as coisas mais tenebrosas que você tem medo de pegar na mão, é Ele que vai pegar. É Ele que vai arrumar, Ele que vai limpar. É Cristo. Fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. E nós ficamos enrolando, deixa Cristo entrar logo para Ele fazer a sua vida um templo ao Senhor, porque é isso, para isso que Ele veio. O renovo veio para restaurar todas as coisas. Eu queria terminar essa mensagem voltando só um pouquinho de Apocalipse, um pouquinho, 2, 3 páginas aí antes de Apocalipse. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim. Nós podemos ler até o versículo 1. Eu gostei também do que está no versículo 1. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Ele está falando, presta atenção no amor que o Pai está te dando. Ó. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso é um amor grande. Nós não merecemos. E Ele nos chama de filho. Por isso, o mundo não nos conhece. Porque não conhece a Ele. E aí no versículo 2 vem o que eu queria ler para vocês. Amados, agora, você sabe o que você é. Somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Isso é uma revelação fantástica. A Bíblia está dizendo o seguinte, nós não sabemos ainda, ninguém sabe o que nós vamos ser no futuro com Ele. Agora somos filhos, e não foi revelado. Por isso que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem coração de homem algum tem ideia do que Deus tem preparado àqueles que o amam. Ele está falando, não foi revelado, não é manifestado o que havemos de ser. Ninguém sabe, eu não tenho a menor ideia do que nós seremos na eternidade com Cristo. Mas é algo fantástico. Hoje nós somos filhos, que já é muito bom. Ele está falando, a Bíblia não diz ainda o que é, mas, não é problema. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Ele já está dando uma dica. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Vai ter uma revelação impressionante de quem é Cristo de verdade. E nós vamos ser iguais a Ele. Mas a Bíblia diz, nós não temos ideia do que nós seremos ainda. Por enquanto, somos filhos, templo do Senhor. O que Deus quer fazer na sua vida, o renovo, Ele vem trazer renovação. O renovo é para renovar. Todos nós podemos ser renovados por Cristo. Se você entregar a sua vida a Ele, abrir a porta da sua casa e falar, entra Jesus, entra, tá feio. Não repara não, Ele fala, não vou reparar, eu vou te ajudar a arrumar. Eu vim para ajudar a arrumar. É isso, Jesus Ele veio. Tem uns programas, né, só para terminar, já vou acabar a mensagem, né, hoje estender um pouquinho. Tem um programa na televisão que mostra aquelas pessoas que são acumuladores. Vocês já viram? É horrível aquilo. A pessoa, qualquer cacareco que ela acha na rua, ela leva para dentro de casa. Aí a casa fica só um corredor assim, no meio da sala, que você passa, tem uma montanha de jornal, de revista, de não sei o quê, de coisa. Já viram? Todo mundo aqui já viu isso? É uma doença.
A pessoa não consegue se livrar daquilo. Você quer jogar fora uma caixa de papelão usada. Ela fala, não, essa caixa, não sei o quê. Ela fica atrás. Tudo que você vai querer jogar no lixo, ela vem pegando. Não, isso daqui é não sei o quê. Tudo tem um motivo de estar ali. Igual a nossa vida espiritual. Toda essa lixaiada tem um motivo. Se perguntar o porquê que ainda está aí dentro de nós, você vai ter uma desculpa. Não, isso está aqui porque eu ainda ajo assim porque é uma lixaiada. Nós somos acumuladores. Jesus é aquele que vem com aquela equipe, entra e começa. Não, isso nós vamos jogar fora. Aí você vai ficar chorando. Não, isso não. Não, isso aqui lixo. E no final, se você deixar ele agir, ele vai deixar sua casa limpinha. É um alívio. Quando você vê o programa e chega no final, a casa está bonita, não é? É um alívio. Você fica feliz pela pessoa. Mas se não ficar supervisionando, o que vai acontecer daqui a alguns anos com a pessoa? Ela vai acumular tudo de novo. É isso. Jesus, ele quer entrar na nossa casa. Ele quer tirar todo o lixo acumulado. Na realidade, ele que vai fazer a faxina para nós. Por mais constrangedor que seja, ele vai abrir a sua gaveta lá e falar, que é isso aqui dentro? Ah, Jesus, lixo, vamos jogar. Ele vai querer jogar e você vai sair atrás dele puxando, não, Senhor, isso não. Lixo, é assim. E aí, a religião vai dizer para você que não, que você tem que deixar a sua casa impecável, por suas próprias forças. Aí, talvez Jesus entre e goste. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é que um renovo um dia viria, e ele erguiria, edificaria um templo ao Senhor. A nossa vida seria edificada por ele, e no fim ele levaria a glória, ele reinaria em nosso coração e em nossas vidas. É isso que Jesus tem para você. É isso que ele quer fazer na tua vida e na tua casa. Amém, meus queridos?